Beleza. E agora eu vou voltar para... Isso. Vocês estão vendo meu slide de novo? Sim, professor. Ok. Então, lá no Moodle, na nossa metaturma, em cada dia correspondente às nossas aulas, vão ter lá vários arquivos. O primeiro arquivo que vocês têm que acessar é o que vai estar escrito roteiro para a aula tal. Esse aqui, por exemplo, é o roteiro para a aula 1, que é a nossa de hoje, que eu dou uma geral aqui sobre vários detalhes relacionados ao nosso curso, certo? Então, bom, isso aqui vocês podem ler, está tudo lá, esse arquivo está lá, mas eu vou passar aqui porque algumas coisas vão ser importantes de serem faladas, né? Tá bom, então olha só, a aula de hoje, além dessa aula aqui, síncrona, digamos, que a gente vai conversar um pouco, eu vou apresentar o curso, falar de provas, de livro e coisa e tal, eu já estou deixando lá no nossa meta-turma do Moodle algumas videoaulas que eu selecionei que eu quero que vocês assistam. São algumas videoaulas de assuntos de revisão do ensino médio, basicamente, mas elas são importantes que elas têm uma abordagem, eu estou tratando de alguns pontos específicos que vão ser úteis para a gente aqui. Então, elas são introdutórias, tal, muita gente já viu aquilo lá tudo, ou não. Então, para quem já viu, para quem é uma coisa muito sabida, pode até não assistir se preferir, certo? Mas tenha certeza de que está abrindo mão de um assunto que você domina. Eu costumo brincar falando assim, ó, só precisa assistir as videoaulas quem não sabe, quem não conhece o conteúdo delas, né? Quem não entende o que está falando. Se você já entende tudo que está falando lá, então você nem precisava ter assistido, certo? É assim com os exercícios também. Os exercícios que eu vou passar para vocês, tem exercícios de fixação, que são praticamente cópias dos exemplos que a gente faz, tem exercícios um pouquinho mais elaborados, tem exercícios mais difíceis. Você só precisa fazer aqueles que você não consegue, né? Os que você consegue não tem graça nenhuma, não precisa fazer. Mas você só pode dizer se você consegue ou não depois de tentar, né? Então, se você abrir mão de fazer um exercício porque está achando ele muito fácil, por exemplo, tudo bem, vocês já são adultos, não tem como eu, né, tratar vocês como criança, mas tenham certeza de que vocês sabem que o exercício é simples mesmo e que você teria feito ele da forma correta, tá bom? Então, a aula de hoje, ela é basicamente duas partes. Uma é essa aqui, síncrona, que a gente está conversando, e a outra é essa que tá mais detalhadamente descrita aqui embaixo nesse slide, daqui a pouco a gente vai ver, porque esse aqui é o roteiro da primeira aula. Então, no final desse slide aqui, depois que a gente conversar um pouco, vai estar detalhado aqui o que eu espero que vocês façam para a primeira aula. E se eu não me engano, basicamente é assistir 3 ou 4 videoaulas. As videoaulas, acho que nenhuma delas é minha, certo? São de professores que eu achei na internet, mas eu pincei assuntos que são importantes para a gente, tá? Então, são 3 ou 4 vídeos, 3 ou 4 assuntos que são importantes que vocês assistam e entendam ele bem, tá? Se não entender alguma parte do vídeo, anota o minuto em que ele ocorre, coisa e tal, para poder fazer uma pergunta bem direcionada para mim ou para a Nicole, tá bom? A Nicole é a nossa monitora, então ela está disponível para tirar dúvida, eu também estou, tá certo? Mas eu incentivo vocês a tirarem as dúvidas mais com a Nicole e de uma forma mais coletiva, ou seja, usar o nosso fórum de discussão. De vez em quando eu passo no fórum também e tiro dúvida do palpite, do pitaco, comento as sugestões que a Nicole fez e tal, mas evitem tentar tirar dúvida de forma individual ou diretamente só com a Nicole ou diretamente só comigo. Por quê? Essas dúvidas que vocês tiverem, elas vão ser dúvidas de outros colegas, né? Em geral, outros colegas que talvez não tiveram coragem de perguntar, tem muita gente que é muito tímida e tal. Então, se essas dúvidas puderem ficar lá no fórum
e puderem ser respondidas e arquivadas lá e outras pessoas puderem ver a dúvida dos colegas e tal, e trocar ideia, vai ser sensacional. Eu acho que assim é um aprendizado coletivo, tá? De mesma forma, eu incentivo também que vocês montem um grupo de WhatsApp dos alunos. Aí vocês podem, bom, não sei se a Nicole vai querer entrar num grupo de WhatsApp assim ou não, mas podem convidá-la até. Mas, de qualquer jeito, formar um grupo de WhatsApp de vocês e tirar dúvida entre vocês, sabe? Tirar dica de exercício. Ah, esse exercício eu achei muito fácil, eu achei muito difícil. Aí um que achou muito difícil, o outro aluno achou muito fácil. Ver resoluções diferentes que vários alunos fizeram. Isso tudo engrandece o curso e vai ajudando vocês a se ajudarem. Eu acho fundamental que vocês troquem experiência entre vocês. Tá bom? Deixa eu ver mais o que eu estou falando aqui. Tá, estou fazendo um comentário aqui sobre as videoaulas, né? Em particular sobre a quarta videoaula, que fala sobre aproximação por números racionais. Tá? Que ela vai ser importante, a gente vai usar essas coisas aqui logo, logo. Tá bom? Então, embora sejam assuntos de revisão, são assuntos de revisão do ensino médio direcionados para as coisas que a gente vai precisar aqui. Então, eu estou falando aqui da nossa primeira aula síncrona, que é uma primeira aula síncrona de verdade, né? Que a gente vai tratar um tema para valer aqui ao vivo, digamos assim, todo mundo vai poder tirar dúvida e participar e dar sugestões e coisa e tal. Eu vou esperar um pouco para fazer essa primeira aula síncrona, justamente porque tem gente que tem dificuldade ainda com o Teams, com o Moodle, tem alunos que, como está no primeiro período, a matrícula deles não é feita na mesma época que a de vocês, eles entram na segunda, na terceira chamada, dependendo da vaga ociosa que tem para o curso. Então, alguns alunos entram atrasados. Então, eu não gostaria que eles perdessem muitas aulas, né? Principalmente perdessem aulas síncronas. Embora as aulas síncronas vão ficar gravadas, é legal que a gente tenha um pouco de aula de verdade para vocês, né, sentirem um pouco de clima de universidade, senão fica um negócio meio distante. Tá bom? Nesta primeira aula síncrona, vamos explicar em detalhes. Bom, já falei isso tudo. As datas das provas, elas estão no... Eu acho que eu não tenho elas aqui, não separei elas aqui, vamos ver. Mas se elas não estiverem aqui, elas estão no cronograma disponível também na MetaTurma, tá? E eu posso mandar um e-mail serão 3 provas, e online todas, e ainda não decidi exatamente como fazê-las, mas vão ser questões, a maioria das questões da prova vão ser de múltipla escolha. Você vai fazer uma prova fechada e responder para mim as alternativas corretas, certo? Vocês podem, as provas são feitas de forma que você pode usar qualquer ajuda que você quiser, computador, sei lá, livro, o que você quiser para fazer a prova, certo? O ideal seria que você tivesse o conteúdo na cabeça, sentasse e fizesse a prova sozinho, você e a máquina, mas como eu sei que vocês têm acesso à tecnologia para fazer contas no calculador, ou mesmo no computador e coisa e tal, então as questões são direcionadas já pensando que vocês vão sim fazer uso dessas tecnologias, tá bom? Então pode ter uma conta lá, uma divisão que, sei lá, ou não precisa nem ser uma divisão, uma conta qualquer, extrair uma raiz quadrada, por exemplo, lá, uma raiz cúbica de um número, que obviamente eu não estou pensando que vocês vão fazer essa conta na mão, vocês vão usar uma calculadora ou um computador para aproximar o número, né, um valor para sei lá, raiz de 785, por exemplo. Então, vocês podem usar a tecnologia, né? As provas têm um tempo em que elas ficam abertas, então elas não têm todo o tempo do mundo, então não adianta você achar que você pode acessar a questão e pesquisar na internet ou
sei lá, achar alguém que fez ou contratar alguém para fazer, isso não funciona. O ideal é que você faça a sua própria prova. Você pode já usar assim a tecnologia, né? Ajuda tecnológica de computador e coisa e tal, mas é importante que cada um faça a própria prova, certo? Não tem como eu enfatizar mais isso do que do jeito que eu estou falando, mas certamente quando as aulas voltarem para o sistema presencial, né? Então vai fazer uma grande diferença aquele aluno que fez a prova, que aprendeu o cálculo 1 de verdade e fez as provas e passou direitinho e adquiriu o conhecimento tudo, porque ele vai precisar desse conhecimento em cálculo 2 e nas outras disciplinas que vão vir na matemática, vai fazer uma grande diferença entre o aluno que fez as coisas do jeito que tinham que ser feitas e aquele que achou que estava enganando o professor, usando algum truque para tirar nota, tá? Então, eu recomendo que vocês tentem, lembrem sempre disso, desse conselho, né? E tentem assimilar a maior parte do conteúdo. Cálculo 1 é uma matéria fundamental, né? Uma matéria fundamental para todas as outras, né? Mas esse conselho também vale para as outras disciplinas do primeiro período. A propósito, eu, a professora Carmen, a professora Ana Cristina e o professor Semi, que são os 4 professores das primeiras disciplinas, da disciplina do primeiro período, nós estamos em conversa praticamente diária para saber, né, como vocês estão indo e o que cada um dos professores está apresentando, que foi apresentado numa aula de um exercício que um deixou, e a gente vai conversando sobre isso, porque a gente quer dar essa disciplina, dar essas 4 disciplinas de uma forma bem integrada, para ajudar vocês a progredirem, tá? Então, tenham isso em mente também, as aulas e as dicas e os exercícios e problemas que são abordados na disciplina de resolução de problemas matemáticos, que acho que é a professora Ana Cristina, não é isso? E a disciplina Iniciação à Matemática, que é o professor Semi. Os exercícios e as coisas que são apresentadas lá, elas são, muitas das vezes, direcionadas a coisas que eu e a professora Carmen, de Geometria Analítica, vamos usar aqui, certo? Então, é fundamental que vocês aprendam e se dediquem bastante àquelas 2 disciplinas que são muito, muito importantes por si só, que elas vão apresentar muito mais coisa do que só simplesmente ajudar o cálculo 1 e HAL, mas elas têm um papel, sim, importante no auxílio e no fortalecimento da base teórica, principalmente se você acha que você não fez um ensino médio tão bom, seu ensino médio foi fraco, você não sabe alguns conceitos que devia saber e tal. Então, essas disciplinas todas vão ajudar a gente, vocês, nós todos, né? Beleza. Se alguém tiver alguma pergunta, pode me interromper também, tá? Porque senão eu fico falando sozinho aqui, nem sei se tem aluno me ouvindo. Tem o meu e-mail aqui na tela, tá? mdm@mat.ufmg.br, mas vocês podem conversar comigo também através do Moodle. A bibliografia básica que a gente vai usar... Professor, Oi. tem uma dúvida no chat do Guilherme, que ele pergunta se o Moodle que você fala é o acesso é o site virtual.fmg.br. Esse é o Moodle? É uma plataforma que vive dentro do site da UFMG, isso. Você entra na UFMG e vocês têm acesso ao Moodle, certo? É uma plataforma lá dentro e lá tem as disciplinas que você vai fazer. Uma delas é a nossa. Respondi? Seria legal também que vocês tirassem a dúvida oralmente, tá? Porque eu não fico lendo o chat, não. Senão eu vou me dispersar muito aqui. O chat não está Professor, escondidinho. aproveitando a janela aqui, eu tô sem acesso ao Moodle por enquanto. Eu mandei e-mail pro suporte lá, eu quero ver se eles vão responder aí mais pra frente, mas por enquanto eu tô sem acesso. Você sabe por quê? Aparece uma mensagem, na verdade, falando acho que eu criei a conta muito recentemente aqui, ó, aparece a mensagem,
ainda não está associado a nenhuma turma. Se você criou a sua caixa de correio ou ativou seu redirecionamento de mensagens recentemente, aguarde 24 horas. Então, Aí, só isso. então vamos aguardar 24 horas, ver se resolve. Certo. E talvez até um pouco mais, porque nesses primeiros dias deve ter muita gente, deve estar meio atolado de serviço e os servidores, não sei se eles dão conta de tudo. Então vamos esperar até a aula de quarta-feira. Se até quarta-feira você não conseguir, você me manda uma mensagem. Você viu o meu e-mail aí, né? O e-mail está aqui, ó. Ok. Certo? Esses e-mails também vocês acham fácil vocês perderem aqui, né? Na página do Departamento de Matemática da UFMG tem o e-mail de todos os professores. Vocês podem escrever para os e-mails. Bom, aqui eu estou fazendo o seguinte, olha só. A bibliografia básica que a gente vai seguir é esse livro do James Stewart. Eu estou recomendando a 6ª edição porque eu dei uma clicada básica por aí e é o que é mais fácil de se achar, é esse livro da 6ª edição. Deixa eu ver se eu tenho... eu não tenho ele aqui. Eu não tenho ele físico aqui também, não. Mas James Stewart, 6ª edição. Então, quando eu fizer sugestões de exercícios, e nem citar o livro que eu estou tratando, é esse. Esse vai ser nosso livro-texto. Tá bom? Tem algumas outras referências aqui que eu coloco para ajudar. Na verdade, praticamente todos os livros de cálculo são muito parecidos nos temas que eles abordam. O que diferencia um de outro é mais aplicações que um ou outro enfatiza para um lado ou para o outro, e exercícios que podem diferir um pouco do outro, mas às vezes não muito. Fala, alguém começou aí. Eu. Desculpe me interromper, mas eu tenho a 8ª edição. Dá para seguir da mesma maneira, né? Então, Da mesma não, né? Mas dá para seguir. Dá para seguir. O que você vai ter que fazer é acessar a 6ª edição para fazer a tradução dos exercícios que eu passar. Quando eu passar a lista de exercícios, vai ser da 6ª. Certo? Aham, entendi. Então, você vai lá e vê quais são os... Em geral, não diferem muito. Porque, assim, provavelmente todos os exercícios que estão na 6ª, uma grande maioria deles, estão na 8ª. Mas, às vezes, não com a mesma numeração. A seção dos capítulos e tal não muda muito, mas às vezes eles acrescentam um ou outro exercício numa lista e daí sai de ordem todo o resto, entendeu? Então, por isso que eu achei melhor pegar uma edição mais antiga, que é fácil de achar na internet, e vocês podem acessar por lá para, por exemplo, no seu caso, você tem o livro da 8ª edição para você estudar, mas quando for tratar dos exercícios, você segue a minha lista comparando com a da 6ª edição. Tá bom. Entendi. Tá bom? Uhum, obrigado. Qualquer outra edição também, ou se você quiser, como eu ia dizendo, se você quiser usar, por exemplo, esse referência 4 aqui, ó, que é um livro de cálculo 1 também, do Anton. Os assuntos são praticamente os mesmos e praticamente na mesma ordem, então não tem grande dificuldade, o que muda é o exercício e coisa e tal. E algumas coisas que eu vou fazer um pouquinho diferente aqui no começo do nosso curso, mas eu vou dizer o que é que eu estou fazendo diferente da maioria dos livros, mas é só no começo, só na questão de limite, porque eu acho que vai ser mais fácil a abordagem do jeito que eu vou fazer. Tá? Então, alguns livros têm uma abordagem um pouco diferente nesse quesito de limite, mas eu chamo a atenção específica quando chegar lá. Mas, de qualquer jeito, aí eu vou passar exercícios em separado, vou montar uma lista para vocês e coisa e tal. Mas, em geral, a gente vai seguir, assim, a ideia é seguir o livro do Stewart. Inclusive, eu fiz essa preferência pelo Stewart justamente porque ele é mais, né, é o livro de cálculo 1 que o pessoal de cálculo 1, que dá a disciplina para as engenharias todas, está usando. Então, todos os outros amigos seus que estão fazendo cálculo 1 na UFMG vão usar esse livro, isso pode ser legal, pode ser interessante. É um livro de fácil acesso e ele é bem completo. Então, não fica devendo nada para ninguém. Tem um livro aqui um pouquinho mais interessante, que é esse aqui, ó, o 5º, certo? Que teria algumas abordagens um pouco mais aprofundadas e mais interessantes para a gente da matemática.
Eu também achei ele na internet, só que a versão que está na internet é uma versão escaneada, então ela não é... o do Stuart é o livro digital que está lá, praticamente. E esse do Guidorize é uma versão escaneada, então, às vezes, não dá para ler direito, sabe? Às vezes está meio borrado, está meio fora de foco a digitalização que foi feita. Agora, pode ser que algumas vezes eu remeta a algum assunto dele, daí eu vou criar uma maneira de você ter acesso a ele com qualidade, tá? Nem que eu tenha que redigitar o texto, alguma coisa assim, ou falar com as minhas próprias palavras, ou criar, citar, ou refazer um teorema que ele demonstra lá, tá? Porque esse livro de Cálculo 1 do Guidorize é um livro muito bom, e mais teórico, né? Ele tem algumas demonstrações, algumas coisinhas que os outros não têm. E se a gente está fazendo curso de matemática, né? Eu imagino que vocês vão gostar de entender mais aprofundadamente alguns temas que nos outros livros não são tão aprofundados. Beleza. Tem também as videoaulas, na internet tem milhões de opções de aulas de tudo que é tema, você coloca lá, você fica doido, né, de tanta coisa que tem lá. O pessoal de Cálculo 1 também, que está no Cálculo 1 para Engenharia, usa muito e recomenda muito esse canal do YouTube que chama Matemática Universitária, Canal Matemática Universitária, CMU, do professor Renan Lima, certo? E ele tem uma playlist muito grande, praticamente o curso de cálculo 1 todo lá, não talvez em detalhes tão aprofundados como a gente vai ver em alguns casos aqui, mas ele tem muita aula lá, é muito legal, ele faz com um certo rigor que vale a pena ver, e eu recomendo várias das aulas dele. Durante o nosso curso, eu vou recomendar várias aulas dele, tá? O que eu tenho feito e pretendo fazer aqui, na medida do possível, e a gente vai gravando aulas e regravando assuntos que ele já fez, eu vou substituindo aulas do professor Renan por aulas que a gente gravar, ou em aulas síncronas, ou que eu gravar de forma assíncrona e disponibilizar no YouTube, certo? Porque daí eu posso deixar a aula um pouquinho mais com a minha cara, né? Com a cara do jeito que falando exatamente as coisas que eu quero falar, chamando atenção para exemplos particulares que eu quero tratar, coisa e tal. Mas esse canal do professor Renan é um canal muito legal, tem muita aula lá, tem videoaulas de revisão também de assuntos do ensino médio, que se você não fez, não tem essa parte muito forte, muito bem dada, você pode assisti-las como revisão, tá bom? Tem um canal do PET também, que é o grupo de alunos da UFMG, que organiza um curso de pré-cálculo. Eu não sei quantos de vocês participaram do pré-cálculo que tá tendo, acho que até agora, até semana passada estava em curso, mas eles têm várias aulas gravadas e algumas delas eu vou recomendar para vocês também, mas fiquem livres, sintam-se livres para procurar à vontade outras opções. Só uma recomendação. Eu acho que não é bom ficar livre demais, sabe? Porque como tem muita gente, muito assunto, muita gente abordando esses assuntos na internet, se você começar a querer assistir, sei lá, uma aula sobre limite na internet e você digitar lá, limite de função racional, sei lá, alguma coisa assim, vão aparecer tantas opções para você que se você começar a se embrenhar por aquele caminho lá, você vai ficar a vida inteira assistindo vídeo no mesmo assunto, tá? Então, siga as minhas sugestões, tente, se você achar um professor que você gosta, que tem uma playlist, siga a lista dele, siga os meus vídeos, siga as minhas dicas, tá? Assista às nossas aulas síncronas também, para tentar não perder o foco também e andar com o conteúdo. Tá bom?
uma observação aqui, as listas de exercício que eu recomendar, né? Vão sempre dizer respeito ao livro do Stuart. Já falei isso também, né? Na sua 6ª edição. Então, quando eu falar de uma lista de exercício, se eu não falar nada em contrário, é desse livro do Stuart. Tá bom? Então, esses comentários aqui são os comentários iniciais que eu queria fazer, certo? Na verdade, isso aqui seria assim, faz parte da aula 0, né? E a partir aqui de baixo, ó, eu começo o roteiro da aula 1. Então, esse roteiro da aula 1 é o primeiro documento que vocês devem ler lá quando vocês forem fazer a aula. E todas as aulas, nossa, lá do Moodle, vai ter um arquivo em PDF, que é roteiro da aula 1, roteiro da aula 2, roteiro da aula 3, tal. Tá bom? Então, é o primeiro arquivo que vocês têm que ler lá no Moodle e seguir o que ele está falando para fazer, tá? Então, aqui eu não vou passar rapidamente pelas coisas que estão escritas aqui, só para vocês terem uma ideia, né? Então, eu descrevo qual é o conteúdo que eu pretendo com aquela aula. Então, o conteúdo da aula 1 são os conjuntos numéricos. E daí, quais são as habilidades e competências que eu espero que você tenha ao final daquela aula. Tá joia? Eu enumero aqui várias coisas que eu gostaria que você soubesse me responder ao final daquela aula. Depois, eu faço uma lista de tarefas. Em geral, essa lista de tarefas inclui assistir algumas videoaulas. E os links, embora aqui eu coloquei o link aqui nesse arquivo PDF, tá? Não vale a pena, acho que eu não vou fazer mais isso, não vou colocar os links aqui não, porque os links estão colocados lá no Moodle e eles já estão de forma que você clica em cima dele e já vai direto pro vídeo do YouTube, certo? Mas aqui tem uma descrição dos vídeos que eu quero que você assista. Ah, tá. Aí aqui às vezes eu faço uma observação como essa, por exemplo. Essa videoaula do professor Leonardo, chega mais ou menos lá pelo minuto 26, ela dá um apagão. Ela some tudo, fica 1 ou 2 minutos sem nada e daí a aula volta. Tá? Fazer o quê? A tecnologia tem alguns problemas desses, né? Então, sempre que eu identificar alguma coisa errada, eu coloco aqui, eu aviso o que foi. Tá? Então, aqui tem dois vídeos sobre conjuntos numéricos. Eu recomendo que vocês assistam o primeiro, que é esse aqui do professor Leonardo Saúde, tá? Mas tem um outro também aqui, do professor Rodrigo Ribeiro, certo? Que trata do mesmo assunto. O do professor Leonardo Saúde é mais completo e atende mais às nossas necessidades, tá? Lógico, você pode assistir os dois se você quiser. Mas se tiver que assistir um só, eu recomendo que assista o primeiro. Depois também tem um vídeo aqui sobre os números irracionais, que é do professor Marcos Aba, certo? E aqui também tem uma observação, ele comete um erro lá, tá? Em algum momento ele comete um erro, e eu estou observando aqui que ele fez ou eu entendi errado o que ele falou, ou ele comete um erro, tá bom? E aqui tem mais um vídeo que é do professor Marcelo Furtado. Então são 3 vídeos, né? Esse aqui bem importante, que fala sobre, demonstra como, né, que o raiz de 2 não pode ser escrito na forma de fração com números inteiros no numerador e denominador. Então, são 3 vídeos que eu peço para vocês assistirem. Professor, esses links já estão lá no Moodle? Ou esse arquivo você vai colocar lá, ou já está lá? Não entendo. Repete. Esse arquivo com o link dos vídeos, com os links dos vídeos, já está lá no Moodle? Já está lá no Moodle. Inclusive, esse arquivo aqui, esse roteiro para a aula 1, já está lá. Ah, tá bom, entendi. Tá? Obrigado. De nada. E aqui... Ah, tá. Bom, aqui, normalmente, nas próximas aulas, ele teria uma lista de exercícios, tá? Essa aqui, basicamente, não tem, porque é um assunto, como eu disse, de revisão, certo? E é a primeira aula, então, eu só estou pedindo para vocês assistirem as videoaulas, tá? E eu não fiz nenhuma lista de exercícios sobre esse assunto aqui. Se depois eu resolver fazer, eu volto a falar para vocês
sobre isso, mas a primeira aula acho que vai ficar desse tamanho aqui mesmo, do jeito que ela está. Tá bom? Mas normalmente, se é um roteiro para aula 2, por exemplo, vocês vão ver aqui. Então, depois do 3, tarefas, ou dentro do tarefas ainda, vai ter uma lista de exercícios, que daí é para vocês botarem de fato a mão na massa. Certo? E aí, deixa eu ver se eu até consigo colocar lá no Moodle para vocês verem aqui. Vocês estão vendo a minha página do Moodle? Alguém aí se manifesta? Não, ainda não. Vocês estão vendo o quê? O arquivo. Ah, é? Então, peraí. Deixa eu ver se eu sei sair disso aqui. E agora? Agora sim. Agora tá no mudo. Isso, então. Agora, então, a página do Moodle, eu não sei se a página do Moodle de vocês é exatamente igual à minha, não deve ser, né? A minha começa assim, ó. Tem uma página assim, que tem para mim aqui, ó, tem 2021, primeiro semestre, tem as minhas turmas, certo? As duas de baixo são as turmas E2 e N1 separadas. Que nessa, se você clicar aqui, não vai ter nada, nem em uma nem em outra. Tá? Elas estão vazias, porque eu juntei todas nessa turma aqui, que chama Turma de Matemática Metaturma, e aqui sim vão ter todas as coisas. Então, bom, vocês já devem, se vocês conseguiram entrar nessa aula de hoje, é que vocês devem já ter passado por aqui, né? Porque aqui tinha o link para entrar na aula, não é isso? Então, olha só, tem alguns avisos aqui, acho que, na verdade, não tem aviso nenhum nessas, por enquanto, aqui. Não. Mas se tiver algum aviso, eu coloco ali. Depois aqui tem o fórum para discussão. É aqui que vocês vão entrar e deixar dúvidas, e conversar com a Nicole, conversar entre vocês, para tirar dúvidas que vocês tenham. Depois tem mais aqui um link para uma apostila de um professor amigo nosso, que eu posso citar ele ou pedir para fazer exercício da apostila dele, algum assunto daqui, se for conveniente, mas está aqui mais para acesso de vocês, se vocês tiverem curiosidade em um outro texto. Link para as aulas síncronas, que é onde vocês devem ter clicado para entrar na nossa aula do Teams. Aqui também tem um tutorial para acessar a aula síncrona, que acho que vocês já não precisam mais, né, porque vocês entraram. O plano de ensino, que tem um cronograma detalhado de como vão ser as nossas aulas, tá? Não confie muito nesse cronograma aqui não, tá? Porque às vezes ele passa por é só para ter uma ideia do que a gente vai seguir, mas ele passa por umas atualizações aí conforme o andamento do nosso curso. O mais interessante para vocês saberem como é que vai se dar o curso são essas aulas aqui, ó. Aula 1, do dia 17. Então, tem aqui o roteiro da primeira aula, que foi exatamente aquele arquivo que eu abri ali, e já tem os links para as 4 videoaulas aqui. A segunda é aquela opcional que eu falei, né? O mesmo assunto da primeira do professor Leonardo. E as outras 2. Então, o que eu quero que vocês façam hoje, aqui depois, agorinha, quando a nossa aula acabar, é assistir esses vídeos aqui. Tá bom? Aí, na próxima aula, aula 2, tem aqui mais videoaulas. Então, tem o roteiro da aula 2, você vai lá e clica. Deixa eu clicar aqui, ver se vai abrir o roteiro para a aula 2. Então, é um roteiro em PDF parecido com o anterior e vai dizer exatamente o que eu espero dessa aula 2. Então, vai ter alguma observação inicial, como tem aí falando sobre o canal do YouTube do professor Renan. Depois eu elenco o conteúdo dessa aula, as habilidades e competências que vocês devem adquirir com o final da aula. Tem aqui, nesse caso, um material para leitura. Tem as videoaulas que eu quero que vocês assistam, certo? Mas os links dela já estão lá no Moodle, né? É só clicar lá. E no final, uma lista de exercício. Certo? Então, normalmente, eu estou vendo aqui que talvez não esteja batendo. Normalmente, o que deveria, e aqui eu acho que não está, é essa lista de videoaulas que está aqui no roteiro,
certo? Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem 7 videoaulas. Ela deveria bater com a quantidade de videoaulas aqui da aula 2. 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa disparidade aqui, essa incongruência, eu vou consertar até a aula 2, tá? Eu vou acertar a aula 2 de tal forma que os links para as videoaulas que estejam aqui sejam exatamente os mesmos vídeos que apareçam indicados dentro do roteiro da aula 2, tá? Senão fica uma confusão danada. Então, essa aula 2 aqui não está bem acertada ainda. Isso é uma boa indicação de que vocês não devem seguir muito indo na frente, tá? Não andem mais rápido do que o calendário normal. Então, respeitem as aulas aqui, porque normalmente eu vou acertando e vou atualizando as aulas de acordo com os dias que vão passando, tá? Então, a aula 3 aqui, não recomendo que ninguém vá assistir as videoaulas da aula 2 e da aula 3 antes da aula 1 e antes do dia certo, do dia 19 de maio. Porque, digamos assim, que a aula do dia 2 ainda não está pronta. Tá bom? Mas é assim que a gente vai seguir. Então, vocês vão seguir aqui o que está sendo feito aqui, e basicamente é isso. O primeiro arquivo que vocês têm que abrir sempre quando vocês forem fazer uma aula é esse que chama roteiro para a aula tal. Tá bom? E seguir o que ele está mandando. Em geral, as videoaulas estão sendo colocadas aqui, e às vezes, além da videoaula, tem algum texto a mais. Por exemplo, aqui na aula 3, ó, eu coloquei um arquivo PDF a mais com umas notas de aula específicas sobre o assunto de funções básicas, tá bom? Para vocês lerem também. Ou esse aqui, ó, aproximação da raiz de 2 por números racionais. Tá vendo que na aula 3 eu ainda não coloquei o roteiro da aula 3, tá? A aula 3 não está totalmente pronta ainda. Porque a gente vai, por mais que já tenha dado cálculo 1 outras vezes e coisa e tal, a gente vai acertando. Cada vez que a gente dá a disciplina, a gente acha que dá para melhorar um pouquinho mais. Então, a gente acaba mudando uma coisinha aqui e ali. Beleza? Então, acho que era isso que eu tinha para falar. Deixa eu ver se eu consigo voltar pro compartilhamento. O que vocês estão vendo agora? Tô vendo O Teams. Estamos vendo o Teams. Isso, pronto. Então eu vou deixar aqui no Teams, se vocês quiserem abrir a câmera de vocês para conhecer vocês aí, seria legal, porque senão a gente fica falando só com fotografias, fica meio triste. Esse que abriu agora é quem? O João? João, Caio, muito prazer, Tatiana. E se alguém tiver alguma dúvida sobre tudo que eu falei, fique à vontade também. Deixa eu só... Alguém tem alguma dúvida aí? Jean, Maria Eduarda, Matheus. Tem alguém que não é calouro? Henrique, Guilherme Santos. Tatiane não é caloura? Guilherme também não? Guilherme é. Alguém quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Professor, eu tenho uma pergunta. Pergunte. Deixa eu ver quantos alunos nós somos aqui. Fala. Sobre as aulas síncronas, todo dia que tiver aula da sua matéria no Moodle vai ter uma aula síncrona no mesmo dia? Não. Não? Não. Eu vou avisar quando tem aula síncrona. Certo? Beleza. Elas ficam... Então, as aulas síncronas não serão todas as aulas que são síncronas, mas algumas aulas mais importantes eu faço questão de fazer. E daí elas são diferentes. Tem a aula síncrona para o pessoal da turma... A turma de vocês é a N1, não é isso?
Isso, então tem a aula síncrona para a turma N1 e vai ser no horário de aula, que é a aula de vocês, né? Que é segunda, quarta e sexta, 14h55, sempre nesse horário, certo? E eu aviso com a maior antecedência possível, quer dizer, 2 dias antes, pelo menos 2 dias antes eu aviso, que daí eu já sei exatamente a aula que a gente vai ter, tá? A gente, tirando a de hoje, né, que foi mais uma conversa do que aula de fato, a gente deve ter uma, nas próximas 2 ou 3, entre essa semana e a próxima, certamente a gente vai ter uma aula síncrona, justamente para receber, né, dar as boas-vindas ao pessoal que está chegando agora. Só vai esperar um pouquinho para esperar a segunda e terceira chamada e os alunos entrarem. Mas aí a gente vai ter uma aula síncrona sim, mas vocês vão ser avisados antes, certo? Mas fiquem de olho, sempre deem uma olhada no roteiro. Bom, eu mando e-mail também, tá? Quando tiver aula síncrona, eu mando e-mail, vocês vão receber. Tá bom? Agora, essas aulas também, salvo se eu esquecer, né? Aliás, eu posso parar de gravar até agora, né? Essas aulas também, elas ficarão gravadas e disponibilizadas depois no... Vou parar a gravação, tá? Assim vocês podem ficar mais à vontade para